A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Vamos pegar nossa Bíblia lá em Gênesis, capítulo 21, no versículo 9, que fala assim: Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque. Disse a Abraão: Rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Irmãos, aqui conta a história de Abraão e de Sara, que tinham uma promessa de ter um filho, mas eles já estavam avançados na idade. Mas Deus cumpre. Deus manda 3 anjos lá, conversam com eles. A Sara ela dá uma risada, né? Por dentro, assim, ela dá uma risada, mas Deus sabe, porque ela não acreditava mais por causa da idade dela. E ela começa a dar o jeitinho dela e coloca as mãos na promessa. Que eu sempre falo isso. Às vezes Deus usa minha boca para entregar uma profecia para alguém. Eu falo, não coloque a mão, deixa Deus agir. Aí ela foi lá colocar as mãos. O que aconteceu? Ela colocou a escrava para deitar com o esposo dela, que eu acho que no fundo ela queria até que Abraão falasse para ela, não, eu vou ter com você, a promessa é com você, mas homem, eu vou te falar. Tem alguns que não tem caráter mesmo. Então ele foi lá e se deitou com a escrava. Foi lá dar o jeitinho. Né? Ele tinha muita fé em Deus, mas nessa hora aí a fé dele foi muito falha. Porque se ele realmente tivesse esperado no Senhor, ele tinha feito direitinho, a promessa tinha vindo, não tinha tido problema. Aí o que acontece? Ele vai lá, deita com ela e nasce Ismael. Logo depois Deus abre a madre de Sara e mostra que Deus é Deus, porque ele mostra, ele prometeu, ele vai fazer. Chega uma hora que o menino começa a caçoar de Isaque. Sara vê, se irrita e fala para Abraão que não quer a criança lá mais, não quer que ele participe, que ele tenha participação na herança, ele não quer o menino convivendo lá, ele não quer mais. Nisso, Abraão fica numa situação constrangedora, porque querendo ou não, Ismael era filho dele. Ele tinha um coração bom, então ele tinha amor de pai pela criança. Aí o que acontece? Deus intervém, Deus vai lá, entra e fala para ele realmente mandar. Falar para Agar ir, colocar ela no deserto. Agar pega, vai, sai do ambiente natural que ela tá, do ambiente de segurança dela, onde ela tá com o menino dela, onde ela tem comida, ela tem um lugar para dormir, aonde ela se sente segura, ela pega, sai dali, porque ela é escrava, ela tem que obedecer. Uma vez foi mandada embora, tem que ir. Ela pegou, foi embora com o menino. E entra num deserto, um lugar onde não tem rio, um lugar onde não tem árvore frutífera, um lugar árido, um lugar seco, areia quente. E ela vai. Chega uma hora que acaba a água. E ela se afasta para não ver o filho falecer naquele lugar. E o menino chora e Deus escuta o choro daquela criança e Deus vem ao socorro daquela criança. Mas o que Deus está querendo dizer para você através dessa história que todo mundo conhece? Tem um ponto X aqui que Deus vai deixar uma mensagem para você. Por que Deus permitiu isso? As pessoas chegam para mim e falam assim, nossa, mas esse Deus que você serve, quantas vezes eu já ouvi isso? É um Deus muito cruel, é um Deus muito ruim, é um Deus que mata, é um Deus que deixa o outro passar fome, é um Deus que faz, mas Deus tinha propósito. Porque nós temos um hábito muito grande de nos acomodarmos nas situações em que nós estamos vivendo. E essa acomodação, ela é perigosa. Quando nós estamos tendo uma vida com Deus, Deus quer nos avançar. Nós temos uma vida de propósito, nós não podemos nos acomodar na situação em que nós estamos. Por isso que eu falo da acomodação, da fé. Tem gente que se acomoda e isso é um perigo, porque na hora que Deus manda um terremoto, a pessoa fica desnorteada e Deus faz isso. Porque a pessoa se acomoda, recebeu a bênção, aí vai uma vez por semana, tá bom, acostuma, vira um hábito, ora todo dia naquele determinado horário, ora, não tem sentimento, não tem um envolvimento com Deus mais, é uma coisa mecânica, Deus não gosta disso. E aí a pessoa vai se acomodando na fé, chega uma hora que Deus manda um terremoto, que abala tudo, põe tudo no chão. Aí a pessoa tem que orar, a pessoa tem que desenvolver sentimento, porque Deus é movido a sentimento. Aí tem que ver que Deus é tudo, que se não for Deus o negócio não levanta, se não for Deus o negócio não vai. Aí a pessoa tem que reagir. Então é um perigo nos acomodarmos na fé.
E por que que Deus permitiu que acontecesse isso? E ele deu essa ordem a Abraão, falou, faça o que Sara mandou você fazer, porque eu vou estar cuidando de Ismael, eu tenho uma nova nação para Ismael. Porque Deus tinha uma nova história para ele. Se Ismael ficasse ali, ele não ia conseguir viver a história que ele tinha com Deus. Ele tinha uma história separada com a história de Isaac. Senão ele ia viver a rebarba de Isaac o resto da vida. E Deus não tinha isso para Ismael. Deus tinha uma outra história, uma nova história. Por que que Deus muitas vezes permite algumas coisas na tua vida e alguns rompimentos de aliança, algumas mudanças na tua história? Porque você tem uma história com Deus. E você vai ser protagonista da tua própria história. Você vai ter os teus milagres para contar. Você vai ter os teus avanços para contar. As tuas superações para contar. Você não vai viver a rebarba de ninguém. Então Deus tira coisas que não fazem bem para nós e nos tira de determinados cenários porque Ele quer nos avançar para que nós possamos viver a nossa história com Deus. Você vai ter o seu testemunho, a sua história. Você não vai viver da história da superação de alguém que te deu muito trabalho para libertar. Tem gente, irmãos, que às vezes você ora, a pessoa demora, talvez, ela pode, Deus faz, mas a pessoa pode aceitar Jesus daqui a 20 anos, daqui a 25 anos, 30 anos, porque Deus não vai invadir o livre-arbítrio dessa pessoa. Aí Deus arranca você do cenário e você não entende. Você fala que Deus é cruel. Você tem que estar agarrado em Deus, você não tem que estar agarrado em marido, em ex-mulher, em ex-esposa. Você tem que estar grudado em Cristo, porque Deus sabe o que é melhor para a tua história. Deus sabe o que é melhor para você. Se for a vontade de Deus, Deus restaura, Deus faz, Deus liberta, Ele vai fazer do jeito dele. Nós não entendemos a maneira de Deus trabalhar, mas tem um fundamento. Existe um propósito por trás de tudo aquilo que Ele faz. Então Deus está falando para você, existem mudanças de cenário que já aconteceram na tua vida, vai existir mudanças em que você vai passar um estreito que vai doer muito, você já está vivendo uma provação ao qual você está se sentindo sufocado e sufocada para algo maior lá na frente. Porque se você ficar estagnado no lugar onde você está, você não vive o melhor de Deus, você não avança para o novo, você não vai viver as histórias que Deus tem com você. Você tem que ter as tuas experiências com o Senhor e não as experiências que a tua filha teve, que o teu marido teve, que a tua esposa teve, ou que alguém da tua família teve, ou alguém que está do teu lado, algum amigo teve. Não, você tem que ter o seu testemunho, você tem que ter as tuas experiências com o Senhor. E é isso que Deus fez com Ismael naquela época e fez com Agar. Agar não estava entendendo o que estava acontecendo, ela já tinha aceitado o Deus de Abraão na vida dela. Mas ela confiou. Deus entrou com a providência, fez dele uma nova nação. Ele progrediu, sobreviveram. Então é o que Deus está falando para você. Você vai sobreviver a essa provação. Você vai avançar, você vai conseguir, porque Deus é contigo. Deus está caminhando você para você viver as tuas histórias, para você ter o seu testemunho, as suas experiências com Deus. Tem coisa que Deus vai dar só para você. Tem coisa que Deus vai colocar só na tua mão. Tem coisa que Deus vai fazer você crescer, progredir, vai fazer você expandir. É você que vai viver aquilo. Se Deus tiver que te colocar numa multinacional, fazer essa multinacional ser tua, você ser o presidente dessa multinacional, é para você. Não vai ser pro teu filho, não vai ser pro teu irmão, não vai ser pro teu sobrinho, pro teu afilhado, não vai ser para você. É Deus que vai fazer isso na tua vida. E Deus vai caminhar você para você viver essa grande história, essa grande superação. Você vai ser um grande empresário, Deus vai caminhar você para isso. Deus está caminhando você para você ser um excelente profissional na área que você escolheu. Para você se destacar. Por quê? Porque a história é com você. É você que tem que caminhar, é você que tem que viver. Então toma posse dessa palavra. Para de se revoltar contra Deus, porque você não está entendendo o trâmite da história, mas Deus está falando para você, estou caminhando você para um processo novo. Estou caminhando você para um cenário novo. Estou caminhando você para a tua história com Deus. Você precisa ter a tua história. Você não pode viver encostado na história do teu marido. Ah, meu marido é um ex-drogado. Você fica só com o testemunho do teu marido. Ah, a minha filha tinha um problema de saúde, Deus, você fica só encostado no testemunho da tua filha. Não, Deus tem história com você. Deus tem coisas para fazer na tua vida. Você vai viver coisas sobrenatural com Deus. Você vai ter as vitórias da tua família para contar. Você vai ter grandes coisas ao redor do que você viveu, as pessoas que estão envolvendo com você, com certeza vai. Mas você vai ter o seu testemunho. Seu testemunho não vai ser só de sofrimento e de luta.
Você vai ter um testemunho de superação, um testemunho de vitória. Estou vivendo isso porque Deus fez isso. Deus é na minha vida. É isso que Deus tem para você. Toma posse dessa palavra, porque você está caminhando para um processo novo com Deus. Você vai ser protagonista da tua história com Deus. Você vai ter milagres para contar. Você vai ter coisas maravilhosas para viver com o Senhor, experiências sobrenaturais. E você está caminhando para este renovo. Por isso que você não está entendendo, mas Deus está contigo, Deus está fazendo. Toma posse dessa palavra, agradeça o Senhor, porque Deus não te esqueceu nesse lugar, Deus não te esqueceu nessa luta, e você não é mais um dentro da tua família, você não é mais um dentro da tua empresa.